Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Se você não faz parte da nossa família, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like para que a Palavra de Deus possa alcançar o máximo de corações possíveis. Amém? Bom, vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu estou no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 25 em diante. E a Palavra do Senhor começa dizendo assim: Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu, como está em Salmo 77, versículo 24. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que a Palavra de Deus quer nos dizer nesse encontro, nessa formação, nessa meditação na Palavra, meu irmão e minha irmã? O trecho que nós acabamos de ler do Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 25 em diante, é precedido pela multiplicação dos pães e pela passagem onde Jesus anda pelas águas. Ou seja, antes de chegar nesse contexto que nós vamos meditar, Jesus já havia multiplicado, realizado o milagre da multiplicação dos pães e também já havia andado sobre as águas. Ou seja, andando sobre todo o império, toda a dificuldade, todos os problemas. Jesus está acima das águas. Jesus caminha sobre as águas, que representam as nossas misérias, as nossas dificuldades, as nossas tempestades, as nossas tribulações, mostrando que Ele é o Senhor que está acima de todas as coisas. Amém? E a palavra de Deus começa dizendo que, encontrando Jesus na outra margem do lago, perguntaram: Mestre, quando chegasses aqui? Ou seja, Jesus já estava naquele lugar há um bom tempo e muitas pessoas já não haviam nem percebido a chegada de Jesus. É interessante nós entendermos que quantas vezes nós estamos na casa de Deus, numa santa missa, ou talvez num momento de adoração, Jesus está ali, no meio de nós, diante dos nossos olhos, e nós muitas vezes nos comportamos como pessoas que muitas vezes nem viu ou nem vê quando Jesus chega. E a nossa realidade, meu irmão e minha irmã, nos nossos dias atuais não é diferente desse contexto, porque Jesus diz e deixa bem claro que esse povo buscava Jesus, seguia Jesus não pelos milagres, mas pelo pão que comeram até se fartar, ou seja, comeram excessivamente. Então, lógico, se nós conhecemos um lugar onde nos dá alimento de graça, logicamente nós iremos com frequência e insistentemente a esse lugar para quê? Para comermos mais. Só que é interessante que em cada Santa Missa, Jesus se faz o pão da vida diante dos nossos olhos, se entrega como um verdadeiro maná dado por Deus, como um verdadeiro alimento que nos traz vida. E toda santa celebração eucarística nós temos pão vivo, pão da vida em abundância, e nós não percebemos, e quando nós olhamos, nós não entendemos esta realidade. Por quê? Porque nós vemos tristemente tantas igrejas vazias
e tantos outros templos cheios. Tantas igrejas vazias, tantos comércios lotados. A verdade é que muitas vezes nós trabalhamos tanto pelo sustento, pelo alimento, pelo pão de cada dia, o que não é errado, mas Jesus, que é o pão da vida, que se entrega por nós, que se dá por nós, e nós muitas vezes esquecemos dessa realidade e não vamos buscar gratuitamente. Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem me come não terá mais fome, quem come deste pão que sou eu, o verdadeiro maná que o meu Pai enviou a vós, não terá mais fome. Quem vir atrás deste maná, deste verdadeiro pão, alimento que é Jesus, não sentirá mais fome, não terá mais sede, será saciado. E olha que interessante, meu irmão e minha irmã, essa palavra ela vem nos fazer meditar. Como nós estamos nos comportando, como nós estamos vivendo o mistério da Santa Missa, como nós estamos vivendo as nossas comunhões eucarísticas. Como eu tenho recebido o corpo e sangue de Cristo. E é tão triste ver, meu irmão e minha irmã, que tantas pessoas recebem o corpo e sangue de Cristo como se fosse uma bolacha, como se fosse um faz de conta, como se fosse um memorial, uma lembrança, mas Jesus não está ali. É fácil nós entendermos e não é difícil nós termos essa visão, porque basta vermos como as pessoas têm recebido Jesus. Quantas vezes na fila da comunhão você vê uma pessoa com a Eucaristia andando, admirando, olhando, contemplando. Ela vai lá para o fim da igreja e lá ela pensa se ela vai comungar, se não vai, se ela vai levar para casa, se vai dar para quem está do lado dela, como eu já vi tantas vezes, essa infeliz realidade. Muitas vezes nós não fazemos nenhuma ação de graça quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo. E por que essa palavra tocou muito no meu coração e eu quero que você entenda a realidade também dessa palavra nos dias de hoje? A palavra de Deus vem nos dizer que as pessoas buscavam Jesus porque haviam experimentado a multiplicação dos pães, mas não entenderam o mistério do milagre. As pessoas buscavam Jesus não pelo milagre da vida, da multiplicação, não, mas porque comeram pão em abundância. Quantas pessoas só vão à igreja em cerco de Jericó? Quantas pessoas só vão à igreja quando tem uma quaresma de São Miguel Arcanjo? Quantas pessoas só vão à igreja em missa solene? Quantas pessoas só vão à igreja quando há algo do seu interesse? Meu irmão, toda Santa Missa, Jesus se dá por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E muitas vezes nós não vamos à missa, deixamos de ir à Santa Missa por causa de Jesus, mas nós vamos por causa do sacerdote. Eu vou na missa porque eu gosto daquele padre, eu vou na missa porque eu gosto daquela homilia, eu vou naquela missa porque aquele padre fala o que eu gosto de ouvir, nossa, ele fala, eu choro. Então nós vamos muitas vezes à Santa Igreja, à Santa Missa, para ouvir algo que preenche o meu ego. O meu vazio, a minha fome de ego precisa ser alimentada por algo que me agrade. Mas muitas vezes eu deixo de ir à Santa Missa por causa do verdadeiro pão, do verdadeiro milagre. Como Jesus disse aqui, vocês não vêm atrás de mim por causa dos milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Qual o milagre que Jesus está falando para mim e para você nesse momento? Qual o milagre nos dias de hoje que essa palavra de Deus está gritando aos nossos corações? É o milagre da transubstanciação. Nossa, Maurício, mas que palavra difícil. O que é transubstanciação? Mudança de substância. O pão já não é mais pão, agora é carne. O vinho já não é mais vinho, agora é sangue, consagrado pelas mãos do sacerdote. Então, quando eu vou à Santa Missa, eu não vou somente para ouvir uma homilia que me agrada, eu não vou somente ouvir aquele sacerdote falar porque me emociona, porque me faz chorar, e eu deixo passar despercebido o verdadeiro sentido da Santa Missa, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega por amor a mim e a você no altar do sacrifício.
Meu irmão e minha irmã, o que tem feito você ir à Santa Missa? O que tem levado você a buscar Jesus na Santa Missa? Muitas vezes nós queremos só milagres, muitas vezes nós só queremos prodígios. Se você fala, meu irmão, vai ter uma missa hoje, vamos lá comigo. Ah não, hoje eu estou cansado, hoje eu trabalhei muito, eu estou exausto. Aí chega outra pessoa e fala assim, meu irmão, amanhã vai ter uma missa de cura e libertação, clamando por milagres. A igreja lota. O que você tem buscado na casa do Pai? O que você tem buscado quando você vai à Santa Missa? Meu irmão, a Eucaristia é o ápice da fé católica. Sem Eucaristia não existe igreja, não existe a Santa Missa. A Eucaristia é o ponto máximo da Igreja Católica. São Padre Pio dizia que é mais fácil a terra sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. Por quê? É pelo sacerdote? Não. É porque Cristo se dá por inteiro na hóstia consagrada, no corpo, sangue, alma e divindade presente na Eucaristia. É o Cristo verdadeiro, inteiro, intensamente, que se dá por mim e por você naquele altar. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter uma visão diferente. Nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por mim. Lógico, Deus pode mudar a minha história? Pode. Deus pode realizar um milagre? Pode. Deus pode me curar na Santa Missa? Pode. Mas o meu desejo maior de buscar Jesus não é o interesse pelo pão, diálogo do sacerdote, não é pelo pão, pelo carinho que o sacerdote me dá nas homilias, não. Eu tenho que buscar encontrar Jesus na Santa Missa, porque Ele se dá por inteiro, porque Ele é o único e verdadeiro pão vivo descido do céu. Ele é o único pão que dá a vida. Muitas vezes nós nos matamos tanto para comer o pão pela manhã, no café da manhã, aquele pão no café da tarde, aquele pão que passa, que logo mais você vai estar com fome de novo. Mas quando você comunga o corpo e o sangue de Cristo, meu irmão e minha irmã, você se torna uma nova criatura. Quando você se alimenta da Eucaristia, aquele pão vivo descido do céu, encontra aquele corpo, aquela casca, aquele interior que muitas vezes estava morto, estava cansado, estava abatido, e quando você recebe o corpo e o sangue de Cristo, naquele momento é gerado vida dentro de você, e você já não sai dali da mesma forma que você entrou, mas você volta para casa uma nova criatura. Meu irmão, nós precisamos entender o que nós comungamos. Eu vou contar um fato muito simples, mas para você entender como muitas vezes nós perdemos a graça de Deus por bobagem. Eu estava na Santa Missa, acompanhei e participei da missa do início até o fim, e nisso tinha uma colega minha participando da Santa Missa um pouco mais à frente. E nós sempre conversamos, partilhamos a palavra de Deus, tudo mais. Ao término da Santa Missa, essa minha colega ela veio até mim e ela perguntou: Maurício, o padre está atendendo confissão ou dando direcionamento a alguma coisa? Eu falei sim, mas naquele momento o Espírito Santo suscitou no meu coração de questionar ela por quê de procurar o sacerdote. E eu perguntei para ela, falei assim, desculpa a pergunta, mas por quê? Detalhe, ela havia participado da missa do começo ao fim, havia comungado o corpo e sangue de Cristo, e ela chegou para mim e falou assim, não, porque eu ia pedir para o padre me dar uma bênção. Naquele momento eu parei e eu fiquei pensando naquilo que ela falou em questão de segundos. Eu virei para essa minha colega e perguntei, eu falei assim, amada, você participou da Santa Missa, correto? Ela, sim, participei. Eu falei, você acabou de comungar o corpo e sangue de Cristo, correto? Ela, sim, eu comunguei. Aí eu falei assim, por que você vai até o sacerdote pedir uma bênção, sendo que você tem dentro de você a fonte e a plenitude de toda a graça sobre a face da terra? Aí vem a parte pior, para completar a justificativa, a justificação que ela me deu. Ela falou, não, porque eu estou com a dor de cabeça. Ou seja, Jesus se rebaixou a um nível tão grande no coração daquela mulher que ele não é capaz de curar uma dor de cabeça. Até porque para isso existe analgésico.
Jesus tem coisas muito mais importantes para cuidar. Ah, Maurício, mas às vezes a pessoa está com dor de cabeça, Jesus cura? Cura. Só que se o corpo e sangue de Cristo não é capaz de curar uma dor de cabeça em mim, o que eu estou fazendo na igreja? Que Deus eu sirvo? A que Deus eu pertenço? Quem é o Senhor da minha vida? Porque ao mesmo tempo que eu recebo o Criador de todas as coisas, o Senhor do céu e da terra, aquele que ao seu nome todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, uma dor de cabeça não se prostra? Então olha como que nós perdemos a graça de Deus muitas vezes por coisas tão poucas. E aqui eu quero deixar uma frase para que você possa meditar aí na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo. Eu queria que você meditasse sobre isso. Tem uma frase que diz assim: Deus ele entra pela porta que eu abro, enquanto o diabo entra pela brecha que eu não fecho. Pense nisso. Deus ele entra pela porta que eu abro e o diabo entra pela brecha que eu não fecho. Meu irmão e minha irmã, não faça da Santa Missa mais uma missa, mais um rito, mais um preceito, não. Toda vez que você participar da Santa Missa, viva aquele momento como se fosse o último da sua vida. E quando você receber o corpo e sangue de Cristo, adore-o onde você estiver. Declare o seu amor por Jesus. Declare o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Declare o amor que você tem por esse Deus maravilhoso que se dá para nós, por mim e por você, como alimento. Mas não somente o alimento da carne, porque Jesus também fortalece a nossa carne na Eucaristia, mas o alimento espiritual, o alimento que me coloca de pé diante das situações. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar mais o verdadeiro e único remédio. Nós estamos vivendo uma realidade nesse contexto de pandemia, onde muitos católicos estão abatidos, estão anêmicos na fé, estão fracos na fé, e a palavra de Deus está nos convidando a buscarmos não só a vacina para o Covid, porque é triste ver como muitas pessoas têm colocado totalmente a sua confiança numa vacina. Não, a minha confiança está no Senhor que fez o céu e a terra. Da mesma forma que você se preocupa tanto com os protocolos de segurança pela questão da sua saúde física, chegou o momento da nossa ficha cair e nós termos o mesmo zelo, o mesmo amor e o mesmo cuidado com a nossa saúde espiritual. Da mesma forma que você está contando os dias para tomar a sua vacina, você talvez a primeira dose, você talvez vai tomar a segunda dose, conte os dias para chegar o dia do Senhor, para tomar o verdadeiro e único remédio que pode te imunizar de toda e qualquer enfermidade física e espiritual. Conte os dias para ir à Santa Missa e se alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que nos dá vida e gera em nós vida eterna. Amém? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.